o sol brilha na praia vermelha, ilumina esta escola secular, cuja história de glória espelha o saber, o refletir e o pensar. Seja bem-vindo à ICM. Sou o Tenente Coronel Vitório, instrutor do curso de preparação à ICM. Esta é a videoaula de número 3. Complementa as videoaulas anteriores e se destina a você, aluno do curso de preparação à ICM, e aos oficiais participantes do PEP. Para nós, instrutores da Divisão de Preparação e Seleção, é motivo de honra poder contribuir com a preparação de oficiais do nosso Exército. Queremos que você conquiste uma cadeira no curso de Comando e Estado-Maior. Seja bem-vindo à Praia Vermelha. Prosseguindo, veremos agora o objetivo da nossa aula. Apresentar aos oficiais alunos do CPSM e aos participantes do PEP os principais ensinamentos sobre o método para a solução de questões. Esta aula tem como referência a publicação Método e o Guia do Aluno, que se encontram no site da ICM. Para atingir o nosso objetivo, seguiremos o seguinte sumário. Introdução, que consta das palavras iniciais já proferidas. Em seguida, prosseguiremos abordando o método para a solução de questões, onde veremos as 3 fases do método. Por último, faremos uma breve conclusão. O método orienta para que a solução do problema seja produzida em 3 fases. Primeira fase, a interpretação da questão. Segunda fase, a esquematização da solução. E terceira fase, a redação da solução. A interpretação da questão é importantíssima, pois define o caminho a seguir e deve sempre ser consultada para que haja coerência entre a solução e a questão recebida. A esquematização da solução, como o próprio nome diz, trata-se de um esquema, um esboço da solução. Visa estruturar a solução com as principais ideias levantadas. Deve estar em sintonia com a interpretação. Sugerimos que você faça primeiro a interpretação e esquematização das 2 questões, para depois partir para a redação de uma delas. Pois é na fase da esquematização que as ideias brotam como uma fonte e não devem ser desperdiçadas. A redação da solução é mentalmente a fase mais fácil e fisicamente a mais difícil. Devido ao tempo limitado para a solução do problema, deve-se treinar antes e seguir o esquema traçado. Vamos ver agora o exemplo de uma questão com a servidão apresentar. Da análise do processo de expansão territorial dos Estados Unidos da América entre 1783 e 1890, apresentar as contribuições dessa expansão para o desenvolvimento econômico da nação norte-americana. Apresentamos uma sugestão de passos que podem ser seguidos para facilitar a interpretação da questão. Estes passos não são obrigatórios, e há quem prefira fazer a interpretação apenas mentalmente, o que pode ser um grande risco, uma vez que a interpretação é a fase mais importante do método. Como podemos ver, o primeiro passo consiste em definir o nível de desempenho existente na questão. No segundo passo, define-se a servidão presente. Em seguida, identifica-se o assunto de que trata a questão. Prosseguindo, identifica-se a ideia central da questão. Ela normalmente coincide com o assunto. Ela é o coração da questão. Logo depois, identifica-se o objeto da questão. Trata-se do objeto direto da questão. A finalidade é muito importante, pois norteia o que deve ser feito. A finalidade é composta pela servidão mais o objeto da questão. As condicionantes amarram a solução, facilitando o trabalho, pois evita-se sair pela tangente. Observe com atenção as condicionantes de tempo, espaço, conhecimento ou da servidão. As condicionantes da servidão podem se referir ao desenvolvimento ou à conclusão. No desenvolvimento, normalmente usa-se a condicionante destacando, e na conclusão, normalmente se emprega a condicionante concluindo. A existência das condicionantes
facilita os trabalhos, tanto do aluno como do corretor, pois já fica definido qual o caminho a percorrer e aonde deve se chegar, facilitando a confecção da solução. Por fim, define-se a estrutura da solução, se haverá introdução, desenvolvimento e conclusão, ou somente introdução e desenvolvimento. Todos esses passos permitem que o aluno diminua a possibilidade de errar na interpretação da questão. Isto é, evita-se errar na definição de qual é o problema a ser solucionado, pois o principal objetivo do método é produzir uma solução coerente e lógica para o problema apresentado na questão. Vamos relembrar a questão a ser interpretada. Da análise do processo de expansão territorial dos Estados Unidos da América entre 1783 e 1890, apresentar as contribuições dessa expansão para o desenvolvimento econômico da nação norte-americana. Vejamos a interpretação da questão. Nível de desempenho, compreensão, servidão, apresentar. Assunto, expansão territorial dos Estados Unidos da América. Ideia central, expansão territorial dos Estados Unidos da América. Objeto da questão. Apresentar o quê? As contribuições da expansão territorial dos Estados Unidos da América. Finalidade. Apresentar as contribuições da expansão territorial dos Estados Unidos da América. Condicionante de tempo. Entre 1783 e 1890. De espaço. Estados Unidos da América. Condicionante de conhecimento. Para o desenvolvimento econômico da nação norte-americana. Condicionante da servidão no desenvolvimento. Não há. Condicionante da servidão na conclusão. Não há. Conclusão imposta. Não há. Estrutura da solução. A solução terá introdução e desenvolvimento. A interpretação, como você constatou neste exercício, consiste em quebrar a questão em várias partes, de modo a não perder nenhuma informação que possa contribuir para a definição daquilo que a questão manda fazer. Desta forma, você não correrá o risco de errar em relação ao que é para ser feito. Como já vimos, apresentar corresponde a citar mais explicar, com a finalidade de esclarecer, fazendo conhecer o significado. Está relacionado às perguntas o que ou quais. A expressão da análise significa que você já fez essa análise mentalmente. A servidão é apresentar. Como a questão determina que sejam apresentadas as contribuições da expansão territorial dos Estados Unidos para o desenvolvimento econômico da nação norte-americana, então poderíamos apresentar as seguintes ideias. Aumento da expansão territorial. Expansão da fronteira agrícola. Desenvolvimento da pecuária. Ampliação do parque industrial. Diversificação da matriz energética. Descobrimento e exploração de metais preciosos. Desenvolvimento dos sistemas de transporte. Vejam aqui quais as contribuições. Nós veremos mais à frente, quando chegarmos na videoaula da servidão apresentar, que essas ideias coerentes não devem ser apenas citadas, mas também explicadas. A segunda fase do método é a esquematização da solução. Trata-se de elaborar um esquema, um esboço da solução, de modo a ir inserindo nesse esquema as ideias que solucionam o problema. Veremos a esquematização com mais detalhes quando abordarmos as servidões individualmente. A terceira fase do método é a redação da solução. Neste momento, deve-se atentar para redigir a solução de acordo com as regras de expressão escrita e coerente com o esquema elaborado. Por falar em regras de expressão escrita, apesar de este vídeo ser dedicado ao método, vamos aproveitar a oportunidade para ressaltar alguns aspectos importantes sobre a expressão escrita.
Escreva sempre na ordem direta, isto é, sujeito mais verbo mais complemento. O parágrafo padrão é composto por tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. O tópico frasal corresponde a uma introdução do parágrafo. Nele você introduz a ideia base, você cita a ideia. Na sequência do parágrafo vem o desenvolvimento, onde você explica ou justifica a ideia base. E, por fim, vem a conclusão, onde se esclarece o efeito daquela ideia ou a sua consequência. O parágrafo pode desenvolver as ideias com ligação de causa e efeito. O método adotado pela ICM estabelece, em particular no desenvolvimento da solução, que as ideias tenham ligação de causa e efeito. Observe que o método não diz parágrafo com ligação de causa e efeito, mas ideias com ligação de causa e efeito. Isso porque as ideias podem obter a ligação de causa e efeito em um único parágrafo, que é o que mais ocorre, mas também pode obtê-la em mais de um parágrafo. Reforçando, essa ligação de causa e efeito pode estar dentro de um único parágrafo ou pode utilizar mais de um parágrafo para ser evidenciada. A ligação de causa e efeito ocorre quando, primeiramente, cita-se uma ideia coerente com a solução do problema, que vá contribuir para a solução. Em seguida, desenvolve essa ideia, explicando melhor a mesma. E, por último, conclui o raciocínio com o efeito, isto é, com uma nova ideia que igualmente contribua para a solução do problema. Quando as ideias utilizadas são coerentes entre si, isto é, quando elas não se contradizem e quando elas contribuem com a solução do problema, atende-se à exigência do método referente às ideias com ligação de causa e efeito. Portanto, para se obter a ligação de causa e efeito, não basta, ao final da explicação, colocar um verbo no gerúndio. É necessário que a ideia que vem após esse verbo no gerúndio seja coerente, lógica e contribua com a solução do problema. Lembre-se que o principal objetivo do método é produzir uma solução viável ao problema. Um modo simples e muito usado para verificar se as ideias estão com ligação de causa e efeito consiste em constatar se elas respondem à pergunta: e daí? Vamos ver o exemplo de um parágrafo onde as ideias foram desenvolvidas com ligação de causa e efeito. O comércio internacional é muito complexo. Envolve países que possuem culturas, moedas, línguas e regras comerciais completamente diferentes, o que dificulta a comunicação entre eles. Qual a ideia base citada? A complexidade do mercado internacional. Onde está o tópico frasal? Veja o destaque em vermelho. O comércio internacional é muito complexo. E o desenvolvimento do parágrafo? Envolve países que possuem culturas, moedas, línguas e regras comerciais completamente diferentes. E a conclusão do parágrafo? Isto é, o efeito ou a consequência? O que dificulta a comunicação entre eles. Mais algumas orientações em relação aos parágrafos. Prefira escrever frases curtas e simples. Há frases longas demais e confusas. Use os pontos. Prefira colocar ponto e iniciar uma nova frase dentro do parágrafo ao usar muitas vírgulas. Um parágrafo repleto de vírgulas está pedindo pontos. Não se preocupe com a quantidade de linhas. Desenvolva o seu raciocínio com coerência e resolva o problema recebido. Lembre-se que coerência diz respeito à lógica de raciocínio, isto é, raciocínio no mesmo sentido, desde o início da solução. Um texto coerente não apresenta contradição. Segue no mesmo sentido. Coerência significa harmonia, conexão, lógica. Em relação à quantidade de linhas de um parágrafo, entendemos que um bom parágrafo pode ter 3, 5, 8 ou até 10 linhas. Isso não é relevante. Mas também não seja prolixo, tenha objetividade. Parágrafos muito longos tomam tempo e aumentam as possibilidades de ocorrência de erros gramaticais. Apresentamos agora uma sugestão de planejamento do tempo.
considerando uma prova com duração de 4 horas, tempo normalmente atribuído pela ICEME. Veja o tempo atribuído à interpretação, à esquematização e à redação da solução. Esta sugestão de planejamento do tempo deve ser flexível e se adaptar à individualidade de cada pessoa. Lembre-se de que a interpretação é a fase mais importante. Não se pode errar nela. Ela define o caminho a seguir. Dependendo do treinamento e facilidade do aluno, esta fase pode ser rápida, em menos de 20 minutos. Sugerimos 20 minutos para as duas questões, devido à importância da interpretação. E se houver necessidade, pode-se investir mais tempo ainda nesta fase. A esquematização é a segunda fase mais importante e deve ser bem feita para facilitar a terceira fase, que é a redação. Se houver necessidade, pode-se dar mais tempo também para a esquematização, mas lembre-se que a fase da redação toma bastante tempo e é fisicamente trabalhosa. O slide atual permite localizar esta aula na estrutura das demais videoaulas, facilitando o seu planejamento de estudo. Chegamos à conclusão da videoaula de número 3. Nesta videoaula, vimos as 3 fases do método: a interpretação, a esquematização e a redação. Na próxima videoaula veremos a servidão apresentar. Se necessário, veja novamente esta videoaula para sedimentar os conhecimentos. Faça anotações e resumos. Prossiga na missão, não desista. Parece difícil, mas depois que se aprende o método, fica muito mais fácil solucionar qualquer questão. Leia bons livros e revistas, observando as técnicas de redação. Quem lê muito, escreve bem. Estude a história como se fosse um hobby. A preparação para o concurso da ICEME exige uma certa mudança de hábitos. A mudança faz bem. Saia da zona de conforto. Você já está conquistando os seus objetivos. Conte conosco para retirar qualquer dúvida. Agradecemos a atenção dispensada. Muito obrigado.